Olá, Motolama na área. Outro dia, fuçando assunto de moto, vi umas imagens de os militares atirando em pé em cima da moto. A imagem me chamou a atenção e fui ver do que se tratava. E com a pesquisa, eu reparei que o universo das motos militares era bem interessante. Não que eu esteja fazendo apologia à guerra, mas como disse o célebre general prussiano von Clausewitz, a guerra é apenas a continuação da política por outros meios. Ou seja, quando a política falha, vem a guerra. E ainda segundo o cérebro Clausewitz, a força, para enfrentar a força, usa as criações da arte e da ciência. O que inclusive explica por que tantas invenções úteis hoje vieram da guerra. Coisas como o radar, o micro-ondas, o Dramin, as ambulâncias, os computadores e outras tantas coisas são evoluções que surgiram na guerra. Mas como o nosso assunto é moto, várias inovações do mundo motociclístico vieram da guerra. E essas motos militares ficaram famosas principalmente em filmes de perseguição com motos militares, como Fugindo do Inferno, Indiana Jones e a Última Cruzada, e os caras fugiam em motos militares. Hoje vamos falar de motos militares. Caramba! Essa matéria foi sugerida pelo José Geraldo Júnior. Valeu, Zé Geraldo. Brigadão. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas... Olá, sou Arlidão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. E para não perder tempo, vamos falar rapidamente. Já está inscrito? Já deu like? Já compartilhou? E não esqueça de seguir a gente no Instagram. Pronto, vamos falar de motos militares. Em tempos de Rússia atacando a Ucrânia, o Hamas atacando Israel, o pau comendo solto no Afeganistão, os temas militares vêm à tona. E nada mais atual do que falar de motos militares. Obviamente que não adianta reclamar que eu não falei de todas as motos. Se eu fosse falar de todas, o vídeo ia demorar 3 dias. Mas vou tentar focar nas mais icônicas e bizarras criações dos militares. A primeira vez que uma moto foi usada na guerra foi na Revolução Mexicana em 1910. Os Estados Unidos, preocupados com suas fronteiras, precisavam de um jeito rápido e eficiente de levar suas mensagens para as tropas da linha de frente. A Harley, na época, prontamente forneceu as motos e o treinamento para os militares para fazerem uso da moto. Lembra, ninguém sabia andar de moto na época. Inclusive, essas motos foram usadas como plataforma de tiro, com metralhadoras amarradas no sidecar. Só que o piloto ficava totalmente exposto, tá só. Só de curiosidade, esse conflito também viu a estreia dos aviões em missões militares. E logo depois veio a Primeira Guerra. A Inglaterra viu logo a utilidade que seria ter motos na frente de batalha. As comunicações nessa época ainda eram feitas com pombo-correio. E as motos, nesse contexto, eram os pombos-correio da época. A Inglaterra usou muito as Matchless e as Douglas, que inundaram os campos de batalha com mais de 70 mil motocicletas. Nessa foto, elas estão em Galípoli, um pouco antes da vexaminosa derrota para os turcos. E a França usava as Blériot, que também fabricava avião. A cor azul era para combinar com o uniforme dos soldados franceses. E os Estados Unidos usaram majoritariamente as Indian, que chegaram a produzir mais de 80 mil motocicletas só para atender os militares. E a Harley, apesar de ter sido ideia dela de usar a moto em conflitos, produziu só 30 mil. Mas também houveram outras marcas, como por exemplo a Cleveland. A Indian vendeu tanta moto para os militares que durante a guerra ela não tinha moto para fornecer para os revendedores. E com isso, a Harley conseguiu se firmar melhor no mercado americano, apesar da recessão que veio logo depois, em 1929. Fico imaginando mais de 100 mil motocicletas, somente americanas, e mais da Douglas, outras 70 mil, sem contar as motos dos outros países, tudo isso rodando na linha de frente. Parecia uma grande corrida de motocross. Era muita moto. O que será que elas faziam que precisava de tanta moto assim? Será que eram tantas mensagens? Enfim, guerra é guerra. E do outro lado do conflito, a Alemanha usava as Wanderer. Uma curiosidade é que na época haviam 3 fabricantes com o nome de Excelsior, uma nos Estados Unidos, uma na Inglaterra e outra na Alemanha.
e a Excelsior alemã serviu muito aos soldados alemães. No período entre guerras, a rainha das motos militares era a BSA M20. Foram mais de 130 mil unidades vendidas somente para o exército britânico. Foram tantas motos que até hoje ainda tem BSA M20 rodando em alguma corporação militar pelo mundo. É muita moto. E daí veio a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o período áureo das motos militares. Mais uma vez, na terra do tio Sam, com a Índia ainda combalida dos problemas que teve na Primeira Guerra Mundial, foi a Harley Davidson que venceu a concorrência para os militares com seu modelo WLA. Era uma V-Twin de 750 sem suspensão traseira. Aquilo devia de pular mais que pipoca na panela. E essa moto, depois da guerra, deu origem às choppers. Porque como tinha muita sobra de moto depois da guerra, os caras compravam essas motos, cortavam, chopped em inglês, para fazer essas motos esquisitas. Na Inglaterra, além da BSA M20, os caras queriam uma moto pequena e leve, fácil de ser jogada de paraquedas. Para isso, o serviço secreto inglês, SOE, desenvolveu a Welbike. O nome vem da cidade onde ficava a fábrica, em Welland. Essa empresa, em Welland, era especialista em fabricar coisas esquisitas. Quando o serviço secreto precisou de um submarino para uma pessoa, os caras fizeram. Mas voltando ao Welbike, era uma motinha pequena e leve, que podia ser montada em instantes. Ela vinha dentro de um tubo, que era jogado de paraquedas, e era bem simples de montar. 2 ou 3 cliques e ela estava pronta para defender a democracia. Mas devido ao seu peso, quando jogada de paraquedas, ela caía longe dos soldados, que tinham maior dificuldade de encontrá-la no mato, então o projeto não deu muito certo. Mas os caras não desistiram da ideia de jogar moto de paraquedas. Os ingleses conseguiram escamotear um projeto da DKV alemã e passaram os prospectos para a Royal Enfield, que criou a Flying Flea, traduzindo ao pé da letra seria a pulga voadora. Essa pulga voadora tinha um motor 2 tempos de 125 e pesava 52 quilos. A ideia era a mesma, de jogá-la de paraquedas. Inclusive, os caras fizeram uma armação para botar lá dentro para poder jogá-la dos aviões. Mas parece que não deu certo também. Aí resolveram que botar as motos dentro dos planadores e lançá-la em território inimigo era mais produtivo. Outra história bacana da época foi que em 1933, a Harley Davidson, querendo driblar a taxação de importados do Japão, montou uma fábrica lá na Terra do Sol Nascente e se chamava Harei Davidson Motar Saikuru, em cooperação com a fábrica Sankyo, que parece mexicano falando thank you. E os caras começaram a fabricar uma Harley com o nome de Rikuo, que significa em japonês o rei da estrada. Com a crescente militarização do Japão, a fábrica foi nacionalizada pelo governo e a Harley caiu fora. Mas os caras continuaram fabricando motos e, é claro, durante a guerra, eles forneceram motocicletas para o exército. Era a Type 97, que inclusive tinha um sidecar com tração nas 2 rodas traseiras. Essa moto foi muito usada na guerra do Japão contra a China. Mas a moto era muito grande para a estatura média dos japoneses. E a empresa, depois da guerra, não conseguiu mais vender motocicletas e ela acabou fechando lá para 1960. E ainda do lado do eixo, como era chamada a aliança entre Japão, Alemanha e Itália, os chucrutes usavam a BMW R71. A moto era famosa por sua transmissão por cardan. Tanto foi que os aliados botavam olho gordo nessa transmissão, mas não conseguiam copiar. Até que conseguiram capturar uma moto. Mas o projeto não deu certo e continuaram confiando nas Harley Davidson WLA e nos Jeeps em Willys. Já os soviéticos, depois de capturar umas 5 motos dessas, fizeram engenharia reversa e lançaram a Ural igualzinha a BMW. E acabou que deu muito certo para o exército soviético. É como eu sempre digo, cada um com seu cada um. Mas voltando à BMW R71 e R75 do exército alemão, ela tinha um sidecar permanente com as 2 rodas traseiras, tanto a da moto quanto a do sidecar, conectadas por um cardan. E isso dava muito mais tração. E o mais legal é que todas as 3 rodas, a dianteira, a traseira da moto e a do sidecar, eram intercambiáveis, e a moto ainda levava um step. Outra moto bem bizarra era a NSU Kettenkrad, ou com seu nome completo, Kleines Kettenkrad,
que traduzindo seria algo como pequena moto com lagartas. Ela tinha lagartas como um tanque e guidão como uma moto. E em caso de se atolar, ela poderia virar usando só as lagartas. Ela era equipada com um motor Opel de 34 HP. Elas eram mais usadas para colocação de cabo telefônico, remoção de feridos e para desatolar os veículos que ficavam atolados lá no fronte russo. Quando chegou o inverno de 41, que choveu, todos os veículos alemães ficaram atolados e as Kettenkrades eram usadas para desatolar os caras. Após a guerra, essas motos foram usadas na lavoura, portanto continuaram em produção durante muito tempo. Mas a onda de bizarrices militares não tinha acabado ainda. Em 1956, o exército francês resolveu montar um canhão de 75 mm antitanque numa Vespa e jogar o trem todo de paraquedas. Olha a encrenca aí de novo. Tem um ditado que diz que existem 3 formas de fazer as coisas: a forma certa, a forma errada e a forma francesa. Essas lambretinhas eram jogadas aos pares, uma montada com canhão e a outra para carregar munição. E ainda tinha uma carretinha para puxar mais equipamento. Essa Vespa chamava-se TAP, de Troupes Aéroportées. O canhão era para ser usado com tripé, mas em caso de emergência podia ser usado a bordo da lambreta. Imagina você andar com aquela lambreta dando um tiro de um canhão de 75 mm num tanque. Não sei se esse trem dava certo, não. Outra jabiraca do final dos anos 50 foi a tal da Rocon. Essa Rocon foi fabricada para enfrentar o apocalipse zumbi. É uma moto com tração nas 2 rodas, câmbio de 3 marchas automático e uns pneus enormes. O sistema de transmissão da roda da frente é feita pelo meio do quadro, articulado na região da caixa de direção e desce para a roda da frente. Outro detalhe curioso é que os pneus dessa moto, que são enormes, podem ser cheios de ar, o que permite que a moto flutue, ou então carregando água ou gasolina, para carregar para aumentar a autonomia da moto ou atender alguma tropa. E esse brinquedo esquisito é fabricado até hoje, tendo seu maior público aquele pessoal que acha que o mundo vai se acabar semana que vem e os caçadores que usam a Rocon para perseguir os bichos no mato. Outra moto que vale o comentário, não por ser bizarra, aliás, é bizarra sim. Trata-se da Husqvarna modelo 258. Essa moto, diferente das outras, não foi um modelo civil adaptado, mas sim um projeto feito para as Forças Armadas. Essa moto era equipada com 2 esquis laterais, onde o piloto podia botar o pé nos esquis e andar no meio das florestas e na neve. E como os recrutas se atrapalhavam para trocar de marcha com os pés nos esquis, ela tinha um câmbio automático e uma embreagem centrífuga igual da Honda Bis. E para encerrar as motos militares, tem a KLR 650 diesel do exército americano. Eles pegaram uma KLR comum de rua e trocaram por um motor a diesel. O interessante é que esse motor é alimentado por um combustível chamado JP8. Esse JP significa Jet Propellant e é semelhante ao querosene de aviação. Ou seja, a moto é alimentada pelo mesmo combustível que alimenta os bombardeiros B-2 e os Humvee do exército. Mas fuçando as fotos dessa moto, eu só não entendi o que um fuzileiro estaria fazendo a bordo de um deck de um porta-aviões, carregando uma mochila com camelback e todo o equipamento. Vai entender, americano. E no Brasil? As primeiras motos usadas pelo Exército Brasileiro foi em 1936 uma FN modelo M86. Essas motos ajudaram a equipar as polícias especiais e o Exército. E na Segunda Guerra Mundial, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, usou algumas Harley WLA cedidas pelo Exército Americano. Mas quando acabou a guerra, oficialmente só 10 dessas motos vieram para o Brasil. Aí fica aquela pergunta: o que aconteceu com as outras, hein? Após a guerra, as motos do Exército tinham apenas a função de escoltar autoridades. Mas em 1982, com o lançamento da XL 250, o Exército voltou à brilhante ideia de jogar as motos de paraquedas e criou o pelotão de cavalaria aérea. Não era um monte de soldado montado em pombo gigante, não. Era um contingente militar que seria jogado de paraquedas para dar apoio às tropas no chão. Com o conhecimento adquirido dos ingleses durante a Segunda Guerra, esse projeto tinha tudo para dar errado. Eu não sei se deu certo esse projeto, mas na época
eu cheguei a ver algumas XL250 toda pintada de verde oliva rodando pelas ruas. E atualmente existem algumas unidades fazendo experiências com motocicletas para a frente de batalha. Inclusive já existe uma unidade de motocicletas militares de combate, e são da 12ª Brigada de Infantaria Leve Aerotransportada. Lá vão os caras jogar as motos do avião de novo. Enfim, as motos sempre tiveram um papel preponderante nos grandes conflitos que acontecem pelo mundo e pipocam por aí a toda hora. Até na Guerra do Vietnã, onde o terreno era bem hard enduro, os caras circulavam de Harley Davidson. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado de saber da relevância das motos para o mundo militar. Um abraço, até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa